Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, para nós estudarmos um texto bem conhecido da palavra de Deus. Enquanto você acha, eu quero dar os avisos, né? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 até o versículo de número 18, nós vamos ler. Um texto muito conhecido nosso, quem já nunca ouviu falar, né, nesse texto, quem já nunca ministrou, quem ministra a palavra, mas nós vamos meditar nela. Sempre tem algo do céu ao nosso coração. A Bíblia é sempre nova, né? Ela não se renova, ela é sempre nova, porque ela não fica velha, né? A Bíblia não envelhece, então não precisa ser renovada, ela é sempre nova, sempre tem algo novo para mim e para você. Amanhã temos o ciclo de oração, a partir das 14h30, depois tem tarde da bênção, a partir das 16h30. À noite tem os ensaios normais. Quinta-feira, nossa quinta-feira da vitória, a partir das 19h30, você não deve perder, deve estar aqui também. No sábado e no domingo começa o congresso infantil do campo, né? O congresso do infantil do nosso campo de Camboriú, sábado e domingo, um grande congresso infantil, e você não deve deixar o seu filho em casa, deve trazer ele sábado e domingo, né? Domingo pela manhã teremos a escola dominical e depois teremos uma palestra, não sei se tem os folders aí, né? Depois teremos uma palestra depois da escola dominical para os pais e filhos, né? E eu quero incentivar os irmãos, vai ser uma palestra muito abençoada e de suma importância para os pais, né? Como lidar com os filhos na era digital, né? Como você lidar com seu filho no dia a dia com o celular, né? Como ele está aí nas telas, não tem aí, né? Como ele está aí direto no celular, na tela, assistindo, né? Como você não perder ele dentro de casa, né? Para o celular, para a tela. Então, domingo de manhã, até 10h25 é a escola dominical, depois 10h30 até as 11h30, uma palestra para pais e filhos, né, para a gente aprendermos aí a respeito de como lidar com nossos filhos na era digital. Pastor Lediel vai estar ministrando, vindo ali de Blumenau, e vai ser uma bênção. E domingo à noite, o encerramento do congresso infantil, que é o congresso do campo, não é o congresso da sede, é o congresso de todo o campo, todas as crianças do campo de Camboriú, né? No sábado à tarde vai ter um momento de louvor, né? Vai ter um momento ali de louvores, adoração, né? Onde os irmãos, as crianças vão estar se apresentando, vai ser muito bom, irmãos, né? Pena que não tem ali a programação para nós colocarmos na tela aí para os irmãos, mas os irmãos tragam a sua família, teus filhos, e vai ser sábado e domingo abençoado. Precisamos investir muito nos nossos filhos e vai ser uma bênção. Amém? Creio que são esses os avisos. Temos também lá atrás os irmãos fazendo as inscrições para o seminário da ETECAM, né? O seminário teológico ali. Você faça a inscrição, custa R$40 e vai ser uma bênção também para o seu ministério. Todos acharam, irmãos? As horas correm depressa. Versículo 10 do capítulo 6 do livro de Efésios nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, cingido, ou estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, queridos? Quem pode dar um glória a Deus, esteja assentados. Nós vamos meditar rapidamente numa palavra que Deus colocou ao meu coração nesta manhã. Nós estávamos aqui em consagração, orando, e pastor Zilmar falando algumas coisas, me veio esse texto ao coração. Nem sabia, era para estar outro aqui ministrando, e aí fui para casa e comecei a estudar esse texto. Já tinha estudado bastante vezes, mas eu fui estudar hoje de novo. E depois, à tarde, na meia da tarde, o pastor me ligou para ministrar. Eu queria que você estudasse comigo um pouquinho, meditasse um pouquinho nesse texto. Eu quero falar nesta noite sobre como lidar com a batalha espiritual. Lidando com batalha espiritual. Como a gente tem lidado, como a gente tem enfrentado as batalhas espirituais da nossa vida. Queridos, a vida cristã não é um parque de diversão. A vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã é um campo de batalha, é um campo de guerra. Nós não podemos subestimar e nem superestimar o inimigo. Subestimar é tirar a importância dele, e superestimar é dar valor demais a ele. Nós precisamos entender, não subestimar o inimigo, achar que ele é um leão desdentado, achar que ele está amarrado, morto, não está mais agindo. Tem gente que acham que a vida espiritual, é algo tão simples, que acham que servir a Deus é simplesmente aquilo que ele vê no dia a dia, no aparente, no mundo natural. E ele subestima, a força, a ação, a operação do inimigo. Tem um outro grupo de pessoas que superestima o inimigo, ou seja, dão a ele poder que ele não tem. Tem um grupo que tira a autoridade, a força que ele tem. Mas tem um outro grupo que superestima a força do inimigo. Coloca ele num patamar que ele não é, coloca ele, forças a ele, autoridade a ele, chegam até na prática a achar que o inimigo é onipresente, que está em todo lugar, agindo e operando toda pessoa, mas não é verdade. Então nós precisamos, e esta noite eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre batalha espiritual, como a gente tem lidado com o mundo espiritual, com a guerra espiritual, com a peleja espiritual, com aquilo que a gente lida, enfrenta no dia a dia. Então a vida cristã, como eu disse, não é um parque de diversão, é um campo de batalha, de guerra. Não existe nesta batalha, não existe neutralidade. Eu não quero me envolver no mundo espiritual, não, eu não me envolvo nisso, eu já não oro muito. Tem gente assim, já não oro muito para não passar muita luta, eu já não jejuo muito para mim não enfrentar muitos problemas. Não, eu já levo uma vida mais light, assim, para o diabo não me incomodar muito. Não existe, irmãos, na vida, na guerra espiritual, na vida cristã, não existe neutralidade. O inimigo nem está aí comigo. Não, na vida cristã não existe neutralidade. Hoje nós estamos lutando com Cristo, ou nós estamos sendo subjugados pelo diabo. Não existe vida cristã neutra. Ou você está lutando do lado de Cristo, ou você está sendo subjugado pelo inimigo. Não existe neutralidade na vida. Ou você está do lado de Jesus, guerreando, batalhando, lutando, enfrentando o capeta dia após dia, ou pelo contrário, você está subjugado por ele, sendo dominado por ele, governado por ele, regido por ele. Pastor, não existe neutralidade, não. Coloca para mim ali na tela, Lucas capítulo de número 11,
versículo de número 21 até o versículo 26. Olha que texto interessante, talvez você não pensou nisso na guerra espiritual. Lucas 11, 21 diz assim, ó: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quem é esse valente? Quando o valente guarda armado a sua casa, está em segurança tudo quanto tem. Agora o versículo 22. Mas sobrevindo um outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, tira toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Observe que no primeiro, existe um valente guardando armado a casa. No segundo texto, existe um mais valente que chega na casa e que domina o valente e que tira todas as armaduras do valente e arranca os despojos do valente. Observe que existe dois valentes, um valente e um mais valente ainda guerreando. Existem duas autoridades aí. Aqui está a questão, o princípio da guerra espiritual, da batalha espiritual. Ou seja, existe um valente, e esse valente é o inimigo que guarda armado. E quem é a casa? Eu e você. Guarda armado bem a casa. Mas quando chega o mais valente, entra na casa, pega o valente, amarra o valente, bota ele para fora e limpa a casa. Então não existe neutralidade na vida espiritual. Ou é o valente que domina, ou é o mais valente que habita na casa. Ou o valente está guardando armado a casa, ou o mais valente tira o valente e se apropria da casa e começa a habitar naquela casa. Agora o versículo seguinte: quando quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 24. Quando o espírito mundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa, de onde saí. Versículo 25. E chegando, achando-a varrida e adornada. Versículo 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Sabe o que isso aqui está mostrando? Que não existe neutralidade na vida espiritual. Ou o valente domina a nossa vida, subjuga nós, ou o mais valente entra e faz a limpeza e habita nela. Agora o versículo de número 25 que nós lemos diz que quando o espírito maligno, ele rodeia a terra e volta lá para a velha casa. E quando ele chega lá, a casa está varrida, está vazia, ele olha e diz: tem espaço para mim entrar, vou buscar mais 7 e volto. Então na vida cristã, irmão, não existe neutralidade. Não dá para deixar a casa vazia, porque se deixar a casa vazia, o inimigo entra, traz mais 7 e faz uma arruaça. Mas se o mais valente estiver habitando na casa, o valente não volta, o inimigo não volta, o inimigo não entra. Agora observe um detalhe comigo. O texto vai dizer que existe um valente na casa e chega um mais valente para guerrear. E para que ele consiga arrancar o valente, há uma guerra, há uma luta, há uma desarmadura. Há alguém que está ali, que é domínio naquele local, mas chega alguém mais valente para desalojar o valente que está ali. E há uma peleja, e essa batalha, e essa peleja que eu e você enfrentamos e guerreamos, e o inimigo trabalha para não perder o domínio na nossa vida, para não nos perder, para tentar nos subjugar de novo. É por isso que a vida cristã não é uma colônia de férias. Você não está deitado numa rede, descansando, tudo tranquilo. Você não está dentro de uma redoma de vidro, à prova de luta, à prova de problema. Não, você está num campo de batalha. Tem flechadas do diabo, tem flechadas do inimigo, tem levantes daqui, tem levantes de lá, tem pelejas daqui, tem dias de guerra. Mas tem uma coisa: o mais valente está conosco. Nós estamos do lado do mais valente. O mais valente está na nossa vida. Ele vai nos dar vitória. Ou seja, a nossa vitória espiritual, ela vai depender da nossa compreensão
de como a gente entende, compreende e discerne a vida cristã, as batalhas espirituais. Como eu disse, muitas vezes a gente não tem noção do que é uma vida espiritual, uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Você ora e você vê no dia a dia tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade. Você muitas vezes não sabe lidar com ela, não sabe enfrentar, não sabe discernir o que é esta batalha que você está enfrentando. E é por isso que nós precisamos nesta noite entender um pouquinho. É claro que este assunto é muito longo, não dá para dentro de meia hora, 40 minutos, nós esgotarmos esse assunto. Mas vamos tentar de uma forma sucinta entender um pouco sobre a batalha espiritual, as guerras espirituais. A primeira coisa que a gente precisa, eu fiz aqui umas anotações em forma de pergunta. Eu resolvi a minha mensagem em 3 perguntas, que se a gente tentar responder essas 3 perguntas, a gente já vai ter como lidar bem com as batalhas, com as guerras espirituais. A primeira grande pergunta que a gente precisa responder para a gente entender a batalha espiritual, a primeira grande pergunta é: onde se dará ou onde se dá esta batalha? Se existe uma guerra, se existe uma batalha espiritual, aonde que acontece essa batalha? Qual é a região? Qual é o ambiente? Aonde que se dá esta batalha, esta guerra espiritual? Aonde que acontece? Nós podemos resumir essa batalha, esse lugar da batalha espiritual, em 2 ambientes. Primeiro, essa batalha vai se dar no mundo espiritual. O próprio texto que nós lemos no versículo de número 12, diz assim, que nós devemos resistir, enfrentar o inimigo, enfrentar as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Esse ambiente espiritual. Então, o primeiro campo de batalha que acontece as guerras espirituais, chama-se regiões celestiais. É onde se desenrola, aonde se vai, aonde é uma esfera que acontece, a batalha espiritual se acontece na esfera espiritual. Não é na esfera natural. Primeiro se desenrola na esfera espiritual. E é interessante a gente pensar, porque a gente pode dividir o mundo em 2 andares. O andar de baixo e o andar de cima. O andar de baixo é o andar natural, terreno, natural, visível. O andar de cima é um andar espiritual, que não é visto pelos olhos natural, é invisível, está fora do olho natural, está fora da visão comum. Então as batalhas espirituais, as guerras espirituais, elas começam a se desenrolar no andar de cima, nas regiões celestiais, que alguns dizem, olha, que fica entre a atmosfera, mas eu não quero denominar uma região específica, eu estou falando de um mundo espiritual, de uma batalha que acontece de forma espiritual, num ambiente espiritual, que não é natural, que não é carnal, que não é terreno, mas é espiritual. É nesse ambiente espiritual que desenrola e que começa a acontecer as batalhas espirituais da nossa vida. E a gente precisa entender. Por quê? Porque não é nos meios naturais que a gente acessa essas guerras. Não é pelas armas naturais que a gente consegue infiltrar e guerrear as guerras espirituais. Por quê? Porque ela está numa dimensão espiritual que foge do controle natural. Não é com soco, não é com espada física, não é com metralhadora, não é com revólver, não é com braço humano. É na força espiritual, é na batalha espiritual. É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 4, que ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não são terrenas, mas são poderosas, espirituais, são poderosas em Deus. Então, o ambiente que acontece, o campo de batalha que acontece essa guerra,
é o mundo espirituais, é as regiões celestiais. Além das regiões celestiais, ela também se desenrola, ela sai das regiões celestiais e também se desenrola em um ambiente interno. Como assim, pastor Adriano? As batalhas espirituais, ela acontece no mundo espiritual, mas influencia o mundo interior nosso. A nossa mente, o nosso interior, o nosso homem interior. É aqui na nossa mente, no nosso homem interior, em que as batalhas surgem no mundo espiritual e influenciam e atacam e afetam o nosso homem interior. É por isso que no dia a dia a gente sente o peso, a gente sente a guerra, a gente sente a peleja, a gente sente o trabalhar do inimigo lá no homem interno. Tem dia que a gente está afligido, tem dia que a gente está ferido, tem dia que a gente foi bombardeado, e há uma batalha no homem interior. Por quê? Porque a guerra começa a surgir no mundo espiritual, mas o inimigo trabalha e lança as flechas para atentar e atender e ferir o nosso homem interior. Coloca para mim ali 2 Coríntios capítulo de número 10, versículo 4, 5. A gente precisa entender esse campo para a gente compreender. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas? Olha ali. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Onde é que formam essas fortalezas? Onde é que surgem essas fortalezas que as armas espirituais conseguem destruí-las? Que só as armas espirituais conseguem derrotar, destruir, derrubar essas fortalezas. Versículo de número 5, vai explicar: destruindo todo argumento, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Versículo 6, e estando pronto para vingar toda desobediência, quando for cumprida toda a vossa obediência. Observe que a explicação do versículo 5 e do versículo 6 está falando no ambiente de interior, de mente, de intelecto, de conhecimento. As fortalezas são chamadas de fortalezas mentais, que o inimigo quer guerreando, quer tomar conta do nosso homem interior, gerando em nós fortalezas, prisões espirituais, para nos manter cativo na mente por ele. Mas a palavra de Deus nos diz que as armas espirituais, ela tem poder para destruir essas fortalezas, destruindo os argumentos, destruindo a altivez na mente, destruindo todo levante contra o conhecimento de Deus, e fazendo cumprir a palavra de Deus, fazendo cumprir a vontade de Deus na nossa vida, fazendo cumprir toda a obediência, que a gente está levado cativo ao entendimento de Cristo. Cutuca o irmão que está ao teu lado, diga para ela: o mundo espiritual influencia na tua mente, no teu homem interior, mas há armas que você guerreia e ele não tem força, ele não tem força. Você já notou que há uma batalha espiritual? Muitas vezes o inimigo quer nos prender. Quem aqui já teve aquela experiência de você dormir e parece que você está lutando com o diabo no sonho? E parece que você está preso por ele. Você sabe que você está na guerra e você não tem força para lidar com ele. Parece que você está prisioneiro e aí você luta, vai guerreando até que a palavra, até que você libera a palavra e vem a ordem e o poder da palavra se manifesta e ele tem que largar. Por quê? Porque ele não consegue te prender, porque há poder nas armas espirituais.
O interessante é que nessa batalha, nesse campo de batalha, o mundo espiritual, o andar de cima, ele influencia o andar de baixo, mas o andar de baixo, ou seja, o mundo natural, por si só ele não consegue influenciar o andar de cima, depende das armas espirituais. Na forma natural, eu não consigo guerrear as guerras espirituais, o homem natural não consegue resistir às batalhas espirituais e vencê-la, ele depende das armas espirituais. É por isso que o andar de cima não é acessado de meio natural, é só pelo sobrenatural, é só pelo espiritual, é só pela oração, é só pelo jejum, é só pela consagração. Se a gente quer acessar o andar de cima, se a gente quer guerrear as guerras de cima, a gente tem que lutar automaticamente com armas espirituais. E quais são as armas espirituais, pastor Adriano? Oração, jejum, palavra de Deus, vida consagrada. Autoridade do céu vai nos dar condições de guerrear. O crente guerreia as guerras espirituais e alcança o andar de cima de joelho, não é de pé, é de joelho, é na oração que a gente consegue alcançar o andar de cima, que a gente consegue guerrear e sair vitorioso. Oremaia gandaravahasai. Deremaia ganandurabahasa ganderemandarai. Deremaia gabahasui deremandarai. Observe que o mundo espiritual, meu Deus, as horas já foram. Observe que o mundo espiritual, as guerras, as batalhas, começam a se desenrolar no mundo espiritual, e aí elas se materializam no mundo natural. Como é isso, pastor Adriano? Me explica um pouco melhor. Coloca para mim lá Daniel capítulo de número 10. Versículo de número 12, versículo de número 1. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Versículo de número 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Para que você entenda esse versículo, capítulo 10, versículo 1, esse texto está falando da visão de Daniel. Daniel, o povo já havia saído do cativeiro, havia voltado a primeira leva para Jerusalém para reconstruir reconstruir o templo. Só que o templo havia parado, os samaritanos haviam se levantado, havia havido uma ordem de Ciro que não continuasse a reconstrução do templo, e Daniel não entendeu isso, não compreendeu. Ele disse: eu não consigo entender, porque é que a palavra de Deus diz que era para sair. Deus usou Ciro para libertar, o povo saiu com a ordem de reconstruir, e agora começou uma batalha lá em Jerusalém, os samaritanos se levantam, uma oposição, a obra de Deus não segue avante, e Daniel tem um entendimento, e diz que aquela batalha não é natural, ele só precisa orar para ver o que está acontecendo. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente até olha, a princípio acha que é natural, mas não é. Existem batalhas que a gente luta e que reflete no nosso dia a dia, no nosso conflito no dia a dia, no mundo físico, mas que se desenrola no mundo espiritual e que reflete no mundo natural. Aqui havia uma guerra em Jerusalém, havia uma oposição dos samaritanos que havia se levantado em Jerusalém, a construção do templo havia parado, mas a verdadeira tônica era o mundo espiritual que estava em batalha. Coloca versículo 12, capítulo 10, versículo 12, olha o que diz, o 12 e o 13 diz assim, ó: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por tua causa.
Eu vim por causa das tuas palavras. Qual era a palavra de Daniel? Daniel vai para a oração 21 dias, 3 semanas de tristeza, orando e dizendo: Deus, me faz eu compreender, me faz eu entender por que é que está acontecendo essa guerra lá em Jerusalém, esse impedimento na obra de Deus não é normal, meu Deus, eu quero entender, me faz eu entender. E aí o anjo chega para Daniel e diz assim: Daniel, desde o primeiro dia que tu aplicou o teu coração a compreender e entender, estão sendo ouvidas as tuas orações lá em cima, e eu vim por tua causa. Eu vim para te fazer entender a palavra da tua oração, que tu veio orando 3 semanas. Eu vim, agora o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Versículo 14. E agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo no derradeiro dia, porque a visão ainda é para muitos. Sabe o que Daniel está dizendo aqui? O anjo está dizendo para Daniel: tu tentou entender essa guerra, essa peleja natural que aconteceu em Jerusalém. Essa peleja é no mundo espiritual. Tu fosse orar, Deus ouviu a tua oração, me enviou para trazer a resposta, só que no meio do caminho eu fui barrado. Quem é que me barrou? Quem é que barrou o anjo? Príncipe da Pérsia. Ele diz: o príncipe da Pérsia me barrou. Quem é o príncipe da Pérsia? É o rei que está sentado no trono? Era um grande capitão do exército que estava, literalmente, um homem que estava lá na Pérsia, que impediu o anjo chegar? Claro que não. O anjo não tem dificuldade de passar pelo homem. O príncipe da Pérsia aqui é um demônio, é um espírito maligno territorial que governava a Pérsia no mundo espiritual. E quando o anjo vem, ele impede, há uma peleja, há uma batalha. Precisou vir Miguel, e ele vai dizer no versículo seguinte que ele disse: ó, eu para mim vim aqui, Miguel ficou guerreando lá, e eu preciso voltar porque a guerra ainda continua lá. Observe que a batalha no mundo espiritual, Daniel está aqui embaixo orando, pedindo resposta de Deus, 21 dias, a resposta saiu do céu no primeiro dia, o anjo vinha trazendo a resposta, o espírito territorial impediu o anjo, Daniel aqui orava, enquanto Daniel orava aqui embaixo, havia uma guerra em cima, havia uma peleja em cima. Ei, crente, entenda que o mundo espiritual, enquanto a gente ora, enquanto a gente jejua, enquanto a gente se consagra, enquanto a gente busca, o mundo espiritual em cima se revolta, se levanta, tenta se opor. Mas tem uma coisa: se o primeiro anjo não passa, vem o segundo, e a peleja é ganha, e você vai ter vitória. Eu sinto a graça de Deus de ministrar nesta noite. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Não desista porque está difícil. Pastor, está levantando, deixa se levantar. Porque quanto maior for a oposição, mais sinal que a resposta vai vir logo. Mais sinal que a resposta vai chegar. Mais sinal que a resposta vai chegar. Mais sinal que a resposta vai vir. Então, em que ambiente acontece e se desenrolam as batalhas espirituais? No mundo, nas regiões celestiais, que é o mundo espiritual, no nosso homem interior, na nossa mente. A batalha, as flechas do maligno tentam nos afligir, tentam nos prender. Agora, a segunda pergunta que me veio à mente quando eu estava estudando esse texto: se a gente já descobriu o ambiente que acontece, a gente precisa entender quem são os nossos inimigos nessa batalha. Porque não tem como guerrear uma guerra sem primeiro estudar o inimigo, sem primeiro compreender a astúcia de quem a gente vai guerrear. A gente não sabe, né? Você vai levantar uma guerra, você vai lutar uma guerra, vai para uma peleja, primeiro, antes de ir para a guerra, enfrentar. Né? Vamos pensar no ringue, no boxeador, que vão para uma luta de boxe. Ninguém vai para uma luta de boxe sem conhecer o seu opositor,
sem saber qual foram as vitórias, qual é as armas que ele luta, qual é as manhas que ele tem, qual é o ponto forte e o ponto fraco do seu opositor. Ele é bom no chute, ele é bom no braço, ele é bom dessa maneira, ele luta é bom de pé, ele tem força no chão. A gente precisa entender, e o mundo espiritual é do mesmo jeito. A gente está guerreando as guerras espirituais, a gente sabe que é no ambiente espiritual, não é na força física. Então a gente precisa entender qual é o tipo, qual é a maneira, como se comporta o nosso inimigo do mundo espiritual, para a gente enfrentar ele. E o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 12, versículo 11, o 12 e o 13, ele vai nos dar algumas características desse inimigo que a gente vai enfrentar. Eu anotei aqui pelo menos 7 características desse inimigo que a gente enfrenta. A primeira característica desse inimigo que a gente vai enfrentar é que eles não são humanos. Essa é a primeira grande característica do nosso inimigo que a gente guerreia nas guerras espirituais. Eles não são humanos. Paulo diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Carne e sangue faz referência do corpo humano, da natureza humana. Então a primeira grande verdade que a gente aprende a respeito do nosso inimigo da batalha espiritual é que a gente não está lutando com humanos. Por que, pastor, estou falando isso? Porque muitas vezes a gente faz inimigo quem não é inimigo de verdade, e a gente faz de amigo quem não é amigo de verdade, porque a gente mistura as batalhas espirituais. Deixa eu dizer algo, ainda que na batalha espiritual o inimigo pode usar o homem natural. Nos conflitos espirituais, o inimigo pode se apropriar de determinadas pessoas para ser instrumento, cavalo deles, para tentar nos afrontar. Mas a verdadeira batalha não é humana. O verdadeiro inimigo não é o homem, não é o homem natural. O verdadeiro inimigo da nossa batalha não são humanos. Ou seja, não são pessoas, são espíritos malignos. A gente precisa ter isso em mente. Porque muitas vezes, senão a gente perde o foco da peleja. O inimigo quer isso, é que a gente perca o foco. O inimigo quer que eu ache, com todo respeito, que o meu grande inimigo é o pastor José. E muitas vezes não é o pastor José, não tem nada a ver com o pastor José. O meu grande inimigo é o meu vizinho que mora na porta de casa. O meu grande inimigo é o meu concorrente que mora lá na empresa que eu trabalho. Não, muitas vezes não é esse o problema. Muitas vezes é o inimigo no mundo espiritual. É que a gente está guerreando com o inimigo errado. A gente está se preocupando com a pessoa errada. Lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi foi levar queijo, chegou lá na guerra, 41 dias, ninguém ia para a guerra, os soldados tudo amedrontados, trancados, escondidos. Davi vê o gigante afrontando no 41º dia. Davi se coloca à disposição de dizer: eu vou para a guerra. Na hora que Davi diz que vai para a guerra, o irmão mais velho se levanta contra Davi e diz: ei, quem é tu? Que história é essa de ir para a guerra? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Conheça a presunção do teu coração. Olha o que o irmão mais velho está dizendo. Davi se oferece para ir para a guerra. O irmão mais velho não tem coragem de ir para a guerra. Os outros soldados, ninguém tem coragem. Quando aparece um corajoso, os outros se levantam e começam. O irmão mais velho diz: ei, some daqui, não é o teu lugar, tu é um pastorzinho de ovelha. Deixasse aquela pouca. Conheça a presunção do teu coração. Quem é Eliabe para saber o que estava no coração de Davi? Mas sabe o que eu acho interessante? A questão aqui interessante é Davi, não é Eliabe. A questão é Davi. A Bíblia vai dizer assim, e Davi, quando vê Eliabe falando isso, Davi diz assim, o que é que eu te fiz agora? Isso quer dizer que não é a primeira vez que Eliabe se levanta contra ele. Não é a primeira vez que ele tem que lidar com os irmãos. Ele diz: o que é que eu te fiz agora? E a Bíblia vai, a frase memorável vem na sequência. Diz assim, e desviou-se Davi dele. Olha o detalhezinho. E desviou-se Davi dele. Por que Davi não desceu a lenha? Já que ele ia lutar com o gigante? Por que ele já não fez um aquecimento? E já não deu uns tabef, como dizia o meu pai, na orelha do irmão mais velho?
Ele não ia lutar com um gigante de quase 3 metros, então tinha que fazer um aquecimento. Por que ele já não meteu a mão na orelha do Eliabe e mostrou para Eliabe: tu é um covarde, não vence o gigante, deixa eu te mostrar para botar tu no lugar. Sabe por quê? Porque quem sabe quem realmente é o inimigo não gasta energia com quem não é o inimigo. Quem sabe realmente quem é o inimigo não fica gastando balela com gente que não é inimigo. É irmão, pode estar revoltado, mas é irmão. Pode estar nervosinho, mas continua sendo irmão. E aí Davi diz: deixa o meu irmãozinho falando sozinho, deixa eu ir em direção a quem realmente eu preciso guerrear. E ele sai dali, vai até Saul. Saul tenta botar armadura, ele diz: não dá, deixa eu ir do meu jeitinho mesmo. Vai para o campo de batalha, e aí vence Golias. Porque o inimigo de Davi não era o irmão mais velho, o inimigo de Davi era Golias. O inimigo de Davi era Golias. Ei, a gente precisa entender que as nossas batalhas não é aqui, ó, no ambiente natural, é no ambiente espiritual. De vez em quando o irmão mais velho tenta nos experimentar, mas a gente precisa entender: meu amigo, fica tranquilo no teu cantinho, deixa você ir, deixa ele falando sozinho, vai para a oração, vai para o jejum, porque a tua batalha não é com ele, o teu inimigo não é humano, o nosso inimigo é espiritual. Ora mandará. A segunda lição que eu aprendo é que, primeiro, os nossos inimigos não são humanos, mas em segundo lugar, os nossos inimigos são invisíveis. Eles são invisíveis. Se não é humano, é espiritual. E se é espiritual, não dá para ver os olhos natural. Então, como é que a gente vai lutar com o inimigo que a gente não vê? Como é que eu vou acertar, pastor Adriano, alguém que eu não vejo, que é espiritual, que não é humano, que não dorme, que não depende de comida, que não precisa tirar uma noite de sono? Enquanto a gente dorme, a gente deita para descansar, ele continua trabalhando. A Bíblia diz que, lá na parábola, a Bíblia diz que o dono da seiva, da agricultura, semeou o trigo e foi dormir. Mas quando ele dormiu, o inimigo não era visível, era invisível. Ele dormiu. E na noite, no momento que ele estava dormindo, o inimigo entrou e semeou o joio. No outro dia, quando nasceu, os empregados vieram e disseram: Senhor, tu não semeou trigo bom? Semeei. Mas como é que nasceu o joio? Ele disse: foi o inimigo que veio de noite. Ele veio de forma que a gente não vê. Ele não descansa. Ele está ali lutando, guerreando. Pastor, é não um inimigo que é invisível. É difícil de guerrear se não for na vida espiritual. É por isso, irmão, que não podemos lutar com ele no força do braço. É por isso, irmão, por ele ser espiritual, invisível, é que ele não tem medo do nosso canudo. Ele não tem medo do tamanho da nossa carteira. Ele não tem medo do tanto que a gente tem diploma. Com todo respeito. É por isso, irmão, que ele não tem medo pelo cargo que a gente exerce, porque ele não é atingido por nada desta aqui. Ele só é atingido pelo mundo espiritual. É só na esfera espiritual. Ele é invisível. É por isso que é tão difícil. É por isso que é mais fácil mirar no irmão. É por isso que é mais fácil virar na alguém que a gente vê do que mirar naqueles que a gente não enxerga. É por isso que é mais fácil a gente ver a batalha no mundo natural e pensar que é alguém que está do nosso lado, do que olhar e dizer: não é você não, é o capiroto, é o cola fina, é o bullyfoot que está por aí incomodando, mas ele vai ter que sair. O problema na tua casa não é a tua mulher, não é o teu esposo, não é o teu filho, é o cão que está lá rodeando, tentando fazer que você perca a visão, e que você ache que o teu problema é o teu marido, que você acha que o teu problema é o teu filho, que você acha que o teu problema é o teu pai, o teu esposo. É nada. Quando ele aparecer, quando ele se levantar, em vez de você pelejar contra o teu esposo, em vez de você pelejar contra a tua esposa, dá uma paradinha e diz: mulher, chegou ele aí,
aqui. É a hora de nós guerrear. Vamos parar de guerrear nós dois. Vamos juntar as forças e vamos botar o capiroto para correr. Vamos botar ele para sair. Não é você, mulher, que vai embora. Não é você, marido, que vai deixar em casa. Não é você, meu filho, que tem que abandonar. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Resista a ele. Entenda a batalha no mundo espiritual e dá as mãos de Deus a coisa da vitória. Eu tenho que parar para nós orar. Primeiro, nosso inimigo não é humano. Segundo, os nossos inimigos são invisíveis. Terceiro, os nossos inimigos são astutos. Versículo de número 12. Diz assim, ó. Versículo de número 11. Diz assim. Porque temos que lutar contra as astutas ciladas do inimigo. O nosso inimigo é astuto. E essa astúcia do inimigo está associado a ciladas. O que é cilada? Cilada aqui fala de laço, de armadilha, de arapuca. O nosso inimigo não é bobo. Ele sabe que se vier com um chifre, botando fogo pela venta, se ele vier com um tridente na mão, se ele vier espumando, querendo voar no teu pescoço, você já identifica ele. Mas ele é astuto, ele não vem desse jeito. Coloca para mim lá, Tiago, ou não, coloca para mim ali, 1 Pedro. Aleluia. Ou melhor, Tiago 1, 14 e 15, para nós encerrando. Tiago 1, 14 e 15, coloca ali para mim. O versículo 14 de Tiago 1 diz assim: cada um é tentado quando atraído. Olha aqui, duas palavras aqui, ó. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Essa palavra atraído e engodado são duas palavras de astúcia. A palavra atraído e engodado, a palavra atraído no original, no grego, ela tem sentido aqui de um laço do passarinheiro. Ou seja, o que o passarinheiro faz? Quem já pegou passarinho na roça, eu já fiz muita arapuca, né? Eu era pequeno, armava açafrão para pegar os passarinhos. O que a gente fazia? A gente armava um laço, uma arapuca, colocava a comida ali debaixo, para quê? Para atrair a presa. A presa era atraída quando ela ia lá e botava o pé, quando ela tocava ali, caía a arapuca. Ali diz, cada um é tentado quando atraído. Ou seja, o inimigo é astuto, ele sabe armar o laço, ele cria uma situação, arma uma arapuca, coloca algo bonito, atrativo, agradável. Porque se for algo ruim, tu não vai. Geralmente, o camarada dá uma engodada lá e coloca, por exemplo, na questão da traição, ele coloca uma mulher bonita. O cara é feioso que até dói. Aí aparece um violão para ele. E o bobalhão, em vez de dizer, muita areia para o meu caminhãozinho, se acha, não é que eu estou bom, né? Aí que mulherão agora. Vou deixar a minha que está lá em casa e vou pegar esse mulherão. Ei, larga a mão. É laço. É engodo. É algo que foi formado para você botar o pé, a mulher do mesmo jeito, o jovem do mesmo jeito. Aparece uma, desculpa a expressão, é só para você entender, aparece uma sirigaita de qualquer jeito aí, e você acha que você é bonito, que tem lá, e é nada, é laço, é o cão que preparou, fuja! Um negócio que parece que é do céu. Vai ficar rico da noite por dia, foge, é laço, é só um engodo, e assim vai por diante. Agora, o atraído ali, a palavra atraído ali tem a ideia de uma arapuca armado para chamar, para levar. Agora, o segundo passo ali, eu entendo bastante também. O segundo passo é engodado, ele está falando do anzol do pescador. O que a gente faz quando vai pescar?
a gente coloca uma isca de tal maneira que o peixe não enxergue o anzol, porque se ele vê um anzol, ele não vai pegar. Pega um anzol sozinho, coloca lá na água e fica lá 3 horas lá, e o bichinho vai passar em redor, e se ele pudesse falar, dizer, tu acha que eu sou bobo? Tu acha que eu sou trouxa, engatar minha boca aí nesse pedaço de ferro para te me puxar para cima? Mas o que é que a gente faz? A gente dá um jeitinho, coloca uma minhoquinha, coloca uma comidinha que ele gosta, esconde o anzol, não deixa aparecer a pontinha, nada. E aí ele diz, não é que está aqui uma comidinha boa? E aí ele vai lá e pega, e quando ele pega a gente fisga. E aí ele, pá, errei. É assim que o inimigo faz. Ou ele faz alguma coisa para nos atrair para dentro, ou ele vai nos engodar de algum jeito, porque ele é astuto. Então, se a gente está guerreando a guerra espiritual, fica de pé. Se a gente está guerreando as guerras espirituais, a gente precisa entender das astúcias dele. A gente precisa discernir. A gente precisa olhar e dizer, como dizia um amigo meu, fuja que é laço. A gente precisa olhar e dizer, fuja. Porque tem coisas, irmãos, que a gente vence na força. Porém, tem coisa na Bíblia que a gente vence na perna. Como assim? Correndo. Tem batalha, pastor Lira, que a gente vence na força, resistindo. Mas tem batalha que a gente vence vazando, fugindo. As tentações espirituais, não tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, resista. Tem um monte de texto que diz, fuja. Lembra do Zezinho? Lembra do Zezinho? Zezinho era crente, era forte. Zezinho era temente de Deus. Era ou não era? O Zezinho não era temente? Era. Mas quando a mulher agarrou ele, o que ele fez? Ele disse, eu saiu correndo, deixou a capa, eu deixo a capa, mas não fico aqui não, eu deixo a capa, mas não deixo a minha consciência, eu não vou pecar, ei, com a perna para correr, ei, tem alguém aí mandando umas mensagenzinhas atravessadas para você, fuja, não resista, não responda, tem alguma coisa chegando, ei, mete perna, corre, porque o laço a gente corre, dos engodos a gente se desvia, porque a gente está lá peleja espiritual, e peleja espiritual a gente precisa entender, o inimigo é astuto. Pena, o nosso inimigo além de ser astuto, ele é numeroso, ele é persistente, ele é oportunista, ele é terrível. Aleluia. Mas sabe o que Paulo falou para nós? É que a gente precisa se fortalecer em Deus para essas batalhas. Fortalecei-vos no Senhor. Se fortalecer em Deus. Ele diz que nós precisamos vestir as armaduras, se revestir das armas espirituais. Ele diz que a gente precisa vigiar, vigiando em todo o tempo. Ele diz que a gente precisa ficar firme, porque o inimigo vai tentar, se a gente der uma esmorecida, ele vai vencer, ele se fique firme. Depois que tudo estiver pronto, depois que você vestiu, depois que você se revestiu, depois que você se fortaleceu, fica firme. Não dá brecha. Ele ore em todo o tempo. Não é só orar quando a luta vem, é orar em todo o tempo, em toda hora, em todo instante. Você vai vencer e a gente vai sair vitorioso. Dobre o seu joelhinho onde você está. Esta palavra estava esta tarde queimando ao meu coração. Esta palavra queimava o meu coração nesta tarde. E nós precisamos resistir. A batalha é grande. As pelejas são grandes. Ah, mas o Senhor é maior. O Senhor te fortalece, mulher. O Senhor te reveste, homem, nesta noite. O Senhor te capacita nesta noite. O Senhor te dá força, capacidade de resistir, de enfrentar. Recebe graça do céu nesta noite. Eterno e soberano Jesus, nos ajuda nesta noite. Nos ajuda a nos encaminhar na Tua presença. Abre a nossa mente, dá-nos discernimento.
Dá-nos capacidade de ver, Senhor, pelos olhos espirituais. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a vencer a batalha. Ajuda a vencer as astúcias do diabo. Ajuda-nos a vencer, a entender que as nossas batalhas não é só natural. A nossa batalha é de nível espiritual, é no segundo andar. Ah, meu Senhor, ajuda-nos a resistir os ataques do inimigo e nos dá força para vencê-la, para vencer. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda os teus servos, ajuda nós, Senhor. Não deixa nós esmorecer na fé, não deixa nós desanimar, mas fortalece, nos dando graça, nos dando ousadia, nos dando renovo, nos dando disposição, nos dando capacidade de lutar, de pelejar. Reveste-nos, dá-nos armas espirituais, dá-nos as armas espirituais. Ajuda-nos a guerrearmos na oração, ajuda-nos a guerrearmos de joelho, a guerrearmos no jejum, a vencer a batalha, a alcançar um nível espiritual, no nível que a gente possa enfrentar, vencer. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, entra com providência.